Antropologia Teológica Aula 9. O homem ferido e redimido em Cristo. A redenção realizada por Cristo manifesta-se como a restauração e elevação da imagem de Deus no homem, imagem que havia sido ferida pelo pecado original. Desde o princípio, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, dotado de razão e liberdade, chamado à comunhão com o Criador. Contudo, pela desobediência de Adão, essa imagem foi obscurecida e a harmonia original com Deus foi rompida. A salvação operada por Cristo não apenas repara o que foi perdido, mas eleva o homem a uma condição superior, conferindo-lhe, pela graça, a dignidade de filho adotivo de Deus e comunicando-lhe a vida divina. São Paulo ensina que, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também por um só homem veio a salvação e a vida. Cristo é apresentado como o novo Adão, que pela obediência até a morte reverte a desobediência do primeiro. Santo Irineu, em Contra as Heresias, afirma que assim como por um homem veio a desobediência, também por um homem veio a obediência, e que o Filho de Deus, ao assumir a carne humana, recapitula em si toda a humanidade, restaurando o homem à comunhão com Deus. Em Cristo, a história humana é retomada desde o princípio e conduzida à sua plenitude. A encarnação do Verbo é o ponto culminante do desígnio divino, em que Deus se une à humanidade para salvá-la não apenas exteriormente, mas desde dentro de sua própria condição. Santo Tomás de Aquino ensina que a encarnação é a expressão suprema do amor divino e que a redenção realizada por Cristo trouxe ao homem um bem maior do que aquele que possuía antes da queda. A graça conferida por Cristo supera a inocência original, pois o homem, unido ao Verbo encarnado, participa agora de uma vida mais íntima com Deus, sendo elevado à filiação divina. Pela graça redentora, o ser humano é mais do que restaurado, é deificado, assumindo uma comunhão que ultrapassa o estado de justiça original. A teologia da Vigília Pascal celebra esse mistério de modo admirável ao proclamar no Exsulta a feliz culpa de Adão, que mereceu tão grande Redentor. Essa expressão não glorifica o pecado, mas exalta a superabundância da graça divina, que transforma o mal em ocasião de um bem maior. A queda de Adão, que trouxe a morte, foi vencida pela morte de Cristo, que se fez o novo princípio de vida. Assim, o pecado, ao ser redimido pela cruz, torna-se o ponto em que o amor de Deus se manifesta de modo mais profundo. Essa restauração é comunicada sacramentalmente ao homem no batismo, que é participação real na morte e ressurreição de Cristo. Como ensina São Paulo, fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Pelo batismo, o homem é purificado do pecado, regenerado na graça e incorporado a Cristo. Essa regeneração é uma verdadeira recriação, pela qual o Espírito Santo restitui ao homem a graça perdida e o insere na comunhão trinitária. O batizado é libertado da culpa e participa da vida de Cristo, tornando-se filho adotivo de Deus no Filho eterno. Por isso, a remissão em Cristo confere ao homem uma dignidade superior àquela dos primeiros pais, pois o une intimamente à natureza divina pela graça e o destina à visão beatífica. A união entre antropologia e cristologia é essencial para compreender o mistério da redenção. O homem só pode entender-se plenamente à luz de Cristo, como ensina o Concílio Vaticano II na Gaudium Spes, ao afirmar que Cristo, o novo Adão, revela o homem a si mesmo e manifesta sua vocação sublime. Isso significa que a verdade sobre o homem só é revelada na verdade sobre o Verbo encarnado. Cristo não apenas redime, mas também revela o sentido último da existência humana, sua origem em Deus e seu destino eterno na comunhão divina. A antropologia teológica encontra em Cristo seu centro e sua chave interpretativa. Somente em Cristo, imagem perfeita do Pai, o homem recupera a sua verdadeira identidade e dignidade. Nele, o ser humano descobre que foi criado para participar da vida divina e chamado à comunhão eterna com Deus. A redenção é, assim, mais do que uma reparação moral, é uma nova criação que eleva a natureza humana e a conduz ao seu fim último.
Em Cristo ressuscitado, a humanidade é renovada e glorificada, e o homem, restaurado e elevado na imagem de Deus, é chamado a participar da glória do seu Criador para sempre.